Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs em Jesus. Aqui vos fala novamente Laudemar de Amorim, neste domingo, dia 12 de setembro de 2021. Esse ano está passando numa velocidade incrível, né, prezados irmãos e irmãs? Mal chegamos saímos do ano de 2020, né? Já estamos no segundo semestre, né? Rumo ao final de ano. Esta transmissão de Evangelho no Lar, ela é um compromisso que tenho de praticá-lo aqui em casa e pelo fato de não estarmos mais com as reuniões presenciais, né? Por dois motivos. Primeiro, porque mudei de cidade, né? Mudei de Jaboticabal, estou em Marília agora. Então, terei, a hora que reabrirem as casas espíritas aqui, eu já conheço algumas, irei naturalmente me engajar em alguma das casas, né, que sempre nos acolhem com aquele amor fraternal que é comum das casas espíritas, né? E a prática do Evangelho no Lar é uma prática que vem já de longa data aqui na minha casa, né? Desde os meus filhos menores, né? Quando frequentavam as escolas, a escola primária, nos primeiros anos, sempre praticamos o Evangelho aos domingos, né? No livro no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no final, quem ainda não pratica, né? Quem não pratica o Evangelho no lar, não tem o hábito ainda, no final do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma especificação, né? Sobre os principais motivos para fazermos o Evangelho no lar. Eu vou, como sempre, antes de iniciarmos propriamente a transmissão com a prece, né, com as preces que iremos ler aqui ao longo dessa transmissão, que deverá levar aproximadamente 30 minutos. Eu vou ler novamente, como faço em todas as transmissões do Evangelho no Lar, por conta de nossos irmãos que estão chegando. Toda semana temos mais uma ou duas pessoas interessadas em participar conosco. Então, são 11 motivos listados aqui no final do Evangelho. O primeiro, estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, possibilitando assim sua melhor compreensão. Procurar viver esta vida segundo a vontade de Jesus, nosso Mestre. Criar nos lares o hábito saudável das reuniões evangélicas. Despertar o sentimento de fraternidade e união entre os participantes. Desfrutar de momentos de paz. Higienizar nosso lar com pensamentos e sentimentos elevados. Receber em nossas residências espíritos mensageiros do bem. Aprender e fixar os ensinamentos do Evangelho para oferecer a outras pessoas. Conseguir no lar e fora dele o fortalecimento necessário para enfrentarmos as dificuldades materiais e espirituais que surgem em nosso dia a dia. Eu vou acender a luz aqui. Despertar nos participantes o ensinamento de Jesus
que pede para orar e vigiar os pensamentos, elevar o padrão vibratório de todos, contribuindo assim para um mundo melhor. Na medida em que nós oramos, praticamos as boas leituras, nós ampliamos o nosso corpo astral, a nossa aura, de cada um daquele que, mesmo individualmente, faz ou tem a prática da leitura, da prece diária pela manhã, e ao despertar, ao levantar, e à noite ao deitar para o repouso do corpo físico. E quando isso é praticado, ou mesmo que seja uma pessoa só, que faça a leitura do Evangelho, com isso nós estamos ampliando também o que nós chamamos de egrégora da casa, né? Quando nós vibramos no amor, na paz, na harmonia, na fraternidade, com caridade e humildade e amor fraternal, nós formamos o nosso astral, o astral da nossa casa, né? Que é chamada de egrégora. A egrégora, ela é formada pelos sentimentos de todos os habitantes do lar, da nossa casa, dos nossos filhos, das nossas companheiras, dos nossos companheiros, né? E então toda casa que pratica a oração, independente de religião, pode ser evangélico, pode ser católico, umbandista, enfim, budista, né? Qualquer pessoa que se dedica com alguma disciplina na prece, na elevação, né? Para fortalecer os laços e as conexões com a espiritualidade superior, estamos formando a nossa egrégora da nossa casa. Isso acontece também no ambiente de trabalho. A egrégora do ambiente de trabalho é formada pela somatória dos sentimentos e das vibrações dos trabalhadores, né? Por isso que é muito importante a prática da prece todos os dias no ambiente de trabalho. Se não há consenso dos dirigentes em fazer uma prece de Pai Nosso e agradecer a Deus pela oportunidade do trabalho, agradecer pela vida, né? Pela oportunidade de trabalho, pela saúde, pela paz, pela harmonia, pela prosperidade material, porque Deus quer a nossa prosperidade material, né? Quer a nossa saúde, né? Então, é muito importante que nas empresas se faça a prece, pelo menos a prece, né? Aqueles que puderem mesmo individualmente, por N razões, né? Porque nem todos vão comungar com a mesma fé religiosa, isso seria o ideal, mas não é necessário, né? E raramente vai acontecer isso, né? Nas empresas, com vários funcionários, né? Cada um tem a sua fé religiosa, outros não têm nenhuma, outros são ateus, né? E todos precisam ser respeitados, né? Especialmente a doutrina espírita não faz proselitismo para convencer ninguém ou para trazer ninguém para a doutrina espírita. Ser espírita é ser cristão, primeiramente, né? E cada um, nós precisamos respeitar a fé religiosa e respeitar cada uma das pessoas que se relaciona conosco, mesmo no ambiente doméstico, mesmo no ambiente social, no ambiente das vizinhanças, dos vizinhos, né? Dos locais aonde frequentamos,
Tem pessoas de todas as matizes, de todas as religiões, né? Muito bem. Não sei se se estamos com fundo musical. Quem estiver nos acompanhando, se puder dar um alô aqui para a gente, confirmar a presença e dar um ok sobre o som. Eu só vou saber depois da transmissão, né? Durante a transmissão não tem como eu saber. Vou tentar. Não tem ninguém aqui para me dar um alô ainda. Vamos ver aqui. As pessoas nem sempre podem nos acompanhar no momento das transmissões, né? Mas poderão acessar depois da transmissão, ou amanhã, ou em outro horário, né? Hoje, apesar que eu fiz o convite aqui, do Evangelho no Lar, né? 11 pessoas tiveram acesso. 11 pessoas tomaram conhecimento. Apesar que nós temos 379 pessoas. Há muito pouco interesse, né, em participar, mas nós permaneceremos com a nossa prática aqui pela divulgação, né, da importância do Evangelho no Lar, que é o nosso compromisso, né? Nós vamos então, neste momento, iniciar a leitura propriamente dita das preces, né? A prece inicial que faremos é a prece do anjo Ismael. Esta prece do anjo Ismael eu faço todas as noites ao iniciar os momentos de leitura e prece, né, que eu pratico aqui na minha casa. Prece do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, que sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas desse mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos. Lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com os seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino
e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos vós, divinos amigos, ceareiros do bem e da paz, amigos socorristas, que nos assistem e nos amparam pela misericórdia de Deus. Que estas bênçãos de luz se estendam a todos os nossos irmãos que estejam nos acompanhando neste momento ou que vierem assistir essa nossa transmissão em outros momentos de hoje, amanhã e nos próximos 30 dias, uma vez que esta postagem permanecerá por 30 dias aqui no nosso grupo Preces e Mensagens Espíritas e também no nosso canal do YouTube. Muito bem. Nestes momentos de muitas tensões que vivemos, pelos desafios da saúde, principalmente, como também pelos desafios da nossa política, que neste momento esse momento passamos por situações de apreensão devido aos conflitos de interesses, e de ordem política que ficam mais exacerbados através das desinformações que são difundidas pelos meios de comunicação, pela imprensa, escrita e imprensa televisiva, rádio também. E temos, na verdade, um contraponto magnífico, maravilhoso, através da internet, dos canais do YouTube, aonde a maioria da população brasileira já está conectada, buscando as informações fora dos canais da grande imprensa. Então, é muito importante que nós, na prática do Evangelho, possamos exercitar e praticar os ensinamentos de Jesus. Amar para ser amado, servir para ser servido, perdoar para ser perdoado, fazer ao outro aquilo que desejamos que façam para nós, e que nós estejamos afastados de qualquer conflito, seja de que ordem for. Nestes momentos onde as situações políticas acabam por dividir as famílias, pais e filhos, filhos e pais, que na verdade cada um de nós recebeu informações ao longo da vida acerca das diferentes formas de administrar uma cidade, um estado, um país. Há muitos irmãos que costumam dizer que o espírita não deve se envolver com a política. Mas nós temos um grande exemplo na doutrina espírita, que foi um grande político, que foi Herculano Pires. Participou da elaboração da Constituição eu não lembro agora de que época, mas se não me engano, 1932. Eu vou pesquisar na próxima transmissão, eu vou fazer um resumo do Herculano Pires. Eu não sou político, não sou filiado a nenhum partido, O meu partido é o Brasil, costumo dizer, E
o meu, as minhas convicções políticas eu defino como brasilianismo, né? Que deveria ser uma forma de nós encararmos, né, de como deve ser uma política, né? Respeitando as leis divinas, né? O nosso manual de vida, que é o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, a fim de que nós estejamos em equilíbrio, e possamos buscar o progresso material e preservar a nossa saúde física, mental, energética e espiritual. Por tudo isso, nós vamos agora agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nesta noite, fazendo essa nossa humilde transmissão, a fim de tentarmos, de alguma maneira, incentivar os nossos irmãos que eventualmente ainda não têm a prática do Evangelho no lar. Antes de fazer a prece dominical propriamente dita, né, que é a prece do Pai Nosso, com 7 tópicos, né, ampliados as frases, né, do Pai Nosso, com as explicações que estão disponíveis aqui no livro de preces espíritas do Kairbar Schutel, né? Algumas dessas preces estão no Evangelho, na parte de preces, né? No final do Evangelho também tem as preces. Mas eu vou fazer a leitura de uma prece que ela é muito positiva, muito impactante, como toda prece, naturalmente, né? Mas é uma prece pouco pronunciada e que quando eu frequentei já há 40 anos atrás, que eu iniciei a minha frequência na Casa Espírita em Jabuticabal, né? No Centro Espírita Caridade e Fé, fiquei lá por 20 anos. Depois fui convidado a participar de outras casas, né? Através de amigos que estavam buscando também ampliar os trabalhos em outras casas. Mas então, a prece que eu vou ler hoje chama-se Confia Sempre. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra. Mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não se esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Confia sempre. Assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Jesus. Tem outra prece que eu gosto de fazer e pronunciar todos os dias, que é a oração de São Francisco de Assis. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, faze de mim instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza,
que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender mais que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Prezados irmãos, hoje a ciência reconhece a necessidade e a importância da prece, do passe magnético, da meditação, das terapias complementares, que é o caso do Reiki, que é o caso do Jorei, da Igreja Messiânica, embora o Reiki não tenha nenhum vínculo religioso, né? É uma prática que pode ser exercida em qualquer religião. No site do Ministério da Saúde, existe lá, se você procurar terapias integrativas, você vai ver a relação. Eu vou ter que dar uma olhada para lembrar quantas terapias alternativas existem, né? Que são reconhecidas pela ciência, pela Organização Mundial da Saúde e pelo SUS, pelo Ministério da Saúde. Já está comprovado, né, que quem tem uma disciplina na prece, no passe magnético, né, na meditação, no yoga, no reiki, no jorei, qualquer, ou em todas as práticas, né, no budismo, né, a religiosidade, ela nos favorece, né, na construção do nosso corpo astral, da nossa aura, né? Quem trabalha a aura, a sua própria aura, o seu corpo astral, o seu corpo energético, geralmente, quando chega num ambiente com muitas pessoas, nós atraímos para nós, né, a simpatia de pessoas desconhecidas. Muitas pessoas se encontrando com a gente no supermercado procuram conversar. Muitos acabam falando das suas expectativas, da sua situação, né? Pedem colocam alguma situação, né, particular, né? É muito interessante isso, né? Isso acontece com todas as pessoas que, de alguma maneira, têm o cuidado de trabalhar o seu corpo astral. Longe de qualquer presunção ou pretensão, né, de vaidade ou de orgulho, né? Essa é uma situação comum, né, que devemos encarar com humildade, com amor fraternal, né, para levar as boas energias por todos os lugares por onde nós frequentarmos. Inclusive nos hospitais, nas prisões, né, nos moradores de rua, né? Em Jaboticabal tínhamos um trabalho interessante, ainda existe, né, esse trabalho, que é o fornecimento de marmitex aos domingos, né, para os moradores de rua, né? A visita nos orfanatos também é muito gratificante, né? A visita nos asilos, né? É muito importante também nós procurarmos levar a nossa vibração de amor, o nosso auxílio, né? Porque muitas pessoas que ficam isoladas nesses locais, né, têm a necessidade de conversar, de receberem o nosso carinho, né, o nosso amor. E é muito importante para que pratiquemos temos esses hábitos, né, que a gente tenha o preparo, né, individual ou familiar, né, através das preces, né?
Então, prezados irmãos, já estamos com 27 minutos. Vamos fazer então a prece do Pai Nosso, que é o Pai Nosso ampliado, né? Com a leitura, que são 7 tópicos que eu vou ler rapidamente, né? Para nós irmos para o nosso encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Acreditamos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que excedem a todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o mais insignificante arbusto até nos astros que se movem no espaço. Por toda parte vemos a prova de uma solicitude paterna. Cego é aquele que vos não reconhece em vossas obras, orgulhoso aquele que vos não glorifica, e ingrato o que vos não presta ação de graças. Venha a nós o vosso reino, que o reino de paz e de caridade instituído pelo vosso amado Filho Jesus Cristo se torne conhecido e obedecido por todos, para que cessem as maldades deste mundo. Que a inteligência e a razão humana se esclareçam à luz das divinas verdades, de que são portadores os vossos santos Espíritos, para que a incredulidade desapareça da terra, e todos possam reconhecer a vós como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o Mestre soberano que vós enviastes. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ajudai-nos a observar as vossas leis e a submeter-nos sem murmurar aos decretos divinos, porque vós sois a fonte da sabedoria e do amor, e nós, criaturas inferiores, devemos satisfazer a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai-nos o alimento material para entreter as forças do corpo e o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Dai-nos amor ao trabalho material e ao trabalho espiritual, para não ficarmos estacionários na estrada da vida e para que possamos auxiliar aos necessitados com as nossas dádivas. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida do corpo e à vida do espírito. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Senhor, da caridade fizestes uma lei expressa para nós, e fora dessa lei não poderíamos reclamar a vossa indulgência. Se nós mesmos recusamos o perdão àqueles de quem nos queixamos, com que direito reclamaríamos para nós o perdão das muitas faltas que contra vós temos cometido? Se vos aprouver retirar-nos hoje mesmo deste mundo, permiti que possamos nos apresentar perante vós, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas derradeiras palavras foram de indulgência pelos seus algozes. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos forças para resistirmos às sugestões dos maus espíritos, que, tentando desviar-nos no caminho do bem, nos inspiram pensamentos maléficos. Sustentai-nos e inspirai-nos pela voz dos anjos guardiões e dos bons espíritos, a vontade de corrigir-nos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a alma ao acesso dos espíritos impuros. Assim seja. Praza a vós, Senhor, que os nossos desejos se realizem. Todavia, nos inclinamos diante da vossa infinita sabedoria. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Que estas bênçãos de luz que recebemos através das leituras que fizemos, nossa gratidão a Deus e a Jesus, aos nossos mentores espirituais que nos assistem e nos amparam pela misericórdia de Deus, e que possamos neste domingo, o primeiro dia da semana, que se inicia hoje, que essas bênçãos possam permanecer conosco, que nos acompanhem durante toda a semana e que possamos
nos retornar aqui no próximo domingo, e que todos tenham uma semana abençoada, iluminada, fortalecida na fé, no amor de Deus e de Jesus, com muita saúde, paz, harmonia entre os familiares, os ambientes de trabalho, por todos os locais por onde estivermos, transitarmos durante esta semana, que possamos levar as nossas vibrações de amor e paz para todos aqueles que tiverem contato conosco. Fiquem todos na paz, tenham uma ótima noite e um despertar abençoado amanhã e durante todos os dias desta semana que se inicia hoje. Fiquem todos na paz. Muito obrigado pela presença amiga de todos vocês. Uma boa noite.